Agora nós vamos conversar com o senador Elmano Ferrer, senador pelo Progressistas, está aqui conosco no estúdio. Senador, muito obrigado pela participação. Prazer recebê-lo aqui. Sempre uma conversa interessante, eu sou sempre muito espontâneo. Vamos já falar de política também, né? Mas antes, eu queria dar esse boa tarde e realmente desejar as boas-vindas ao senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade que você nos dá, dizer que eu estive com o meu grande amigo Valmir, com o Sérgio e todos desse grande canal de televisão. É um prazer estar aqui e reencontrá-lo exatamente em Casa Nova. Casa Nova, exatamente, com muita honra na Casa Nova. Senador, o senhor tem aqui, eu anotei alguns pontos aqui que eu achei interessante, que é o seguinte: houve a duplicação da BR-316, não é isso? Exato. O senhor encampou essa luta, essa batalha, o que não foi fácil, a gente sabe que não é fácil conseguir. E agora o senhor está voltando os olhos para 343? Exatamente. Nós colocamos ao longo desses últimos 2 anos... Só lembrando, senador, a 316, para quem está em casa, a BR, a que leva para o sul do estado. Demerval Lobão ali. E a 343, o senador agora vai buscar recursos para a duplicação, é a que leva para o litoral. Exatamente. Nós colocamos de emendas parlamentares para 316, é uma aspiração antiga, né? 67 milhões nós colocamos para essa duplicação após o trecho feito pelo Estado. E é importante, isso é uma reivindicação das classes empresariais, produtoras, do pessoal mesmo dessas cidades que estão localizadas no sul, que vem para cá. Então é uma reivindicação muito antiga. E nós abraçamos esta ideia e a obra deverá ser concluída até o mês de julho, né? Os recursos, que o mais difícil de obra pública são os recursos. E os recursos já foram alocados. Agora, mais importante ainda é fazer para Altos. Então, essa é a nossa preocupação. O projeto executivo deve ter sido entregue em dezembro, porque sem um projeto executivo da obra, nós não avançaremos. Então, esta é a próxima meta nossa, é uma decisão. Inclusive, entregamos ao presidente da República, há 15 dias atrás, o pleito nosso para a duplicação em direção a Altos. É um pleito nosso, inclusive com o apoio maciço do senador Ciro, que é muito importante, estratégico hoje, nas mãos dele, além de estar a questão política, mas sobretudo a parte de orçamento, e nós assumimos esse compromisso. E vamos fazer, porque com atraso, todas as capitais do Brasil, todas elas do Nordeste, qualquer uma capital, é ligada, quer dizer, através das BR, através de pistas, 4 pistas de rolamento, 6 pistas de rolamento e até 10 pistas de rolamento. E aqui nós estamos numa capital importantíssima pela posição geográfica de Teresina, em que a sede aqui passam aqui mais de 4 BRs, né? E não temos ainda essa dupla, não tínhamos, agora passamos a ter, né? Quer dizer, então isso é a meta, concluir agora, este ano, a 316, a duplicação até Demerval Lobão. Já temos um projeto até Monsenhor Gil e aqui recebemos o projeto em direção a Altos agora. Então, é a nossa meta fazermos a duplicação até Altos e, sobretudo, o contorno rodoviário da cidade de Altos, um anel, porque ali é uma travessia urbana. E esse anel será... A população reclama, né, senador? Muito, não esse só... tráfego, né? Exatamente, não só Altos, como Campo Maior. Aquilo era uma coisa para ter sido feita em 78, 79, quando foi feito em Valença, que passava ao lado da igreja, e também na cidade de Piripiri, que não tinha ali as petecas passando por fora, passava no coração da cidade de Piripiri. Então, aquela época era para ter feito a travessia, não a travessia urbana, mas o contorno de Altos, Campo Maior e Picos. Isso aí tem que ser feito o mais rapidamente possível. O senhor falou, foram 67 milhões para a 316. 316, a duplicação. Recursos que foram alocados pelo senhor. Totalmente. Aí o senhor disse que agora conversou com o presidente Bolsonaro sobre essa sua meta, que é a duplicação da 343. Até Altos. Até Altos. Qual foi a resposta do presidente? Como é que o presidente recebeu o pleito do senhor? O pleito não só da duplicação. Fizemos também um pleito lá nos Cerrados do Piauí, da BR-330. Ele acolheu com muita simpatia a nossa proposta, inclusive
encaminhou também para o Ciro, que está com a parte de orçamento, daí a importância do senador Ciro nesse processo, esse engajamento, e o próprio ministro Ciro, eu tinha conversado com ele na semana anterior, ia ter essa audiência com o presidente, ele realmente teve aquele problema da Covid no dia anterior, que ele ia para os Estados Unidos. O fato é que há um compromisso, mas, independentemente, nós vamos colocar emendas parlamentares para iniciar essa obra, inclusive neste ano. Senador, a gente mostrou agora há pouco uma reforma que foi feita pelo governo do Estado, digamos, aqui trocando em miúdos para o telespectador entender, no local onde os menores infratores ficam já na evolução da pena. E eu anotei também aqui um projeto interessante do senhor, que é aumentar o rigor na concessão de benefícios aos presos. Exatamente. Nós temos uma... O senhor está achando que está muito... Não, você veja bem, todo ano nós temos aquela, de acordo com a legislação, o presidente da República, através de decisão presidencial, ele libera aqueles condenados, quer dizer, cumprindo pena, para o Natal, por exemplo. E o que é que se verifica? Que muitos não voltam. Então, nós temos um projeto que diz que ele só pode ser solto depois que há o perfil genético dele, o perfil, porque isso é fundamental. No caso de uma evadir-se da penitenciária, não retornar, nós já temos, quer dizer, no banco de perfil genético de todo o país, já tem digamos, o perfil daquele preso, e que atualmente não. E com isso ele vai ter esse direito assegurado, mas para tanto ele tem que submeter a fazer esse exame do perfil genético dele. Isso, e mais outras medidas rigorosas, porque a realidade hoje no nosso país, infelizmente, nós temos muitos problemas de segurança. É uma das grandes reclamações da população, essa questão da segurança pública. Hoje nós temos que fortalecer as polícias militares, aí é uma integração estados, federados e a própria União, fazer grandes investimentos também na parte da polícia civil, a polícia judiciária. Enfim, essa é uma questão que a sociedade está reclamando do Estado brasileiro, estados federados e da própria União. Algo tem que ser feito urgentemente, é um dos grandes problemas, ao lado de outros, como a questão da saúde, do emprego, da renda, são os problemas, eu diria, estruturais mesmo, que algo tem que ser feito, quer dizer, algo tem que ser feito. E com relação a isso, ao sistema penitenciário, envolve os poderes do Estado, quer dizer, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Temos uma legislação muito ampla, mas ainda temos problemas graves no que tange ao cumprimento das penas e o próprio processo judiciário e penal, no caso específico dessa questão da segurança pública. Senador, para a gente entrar na política, eu queria tocar em mais dois assuntos, agora mobilidade urbana. Falando de Campo Maior, né, que o senhor vai destinou já uma emenda para a revitalização do mercado, urbanização daquela orla de Campo Maior, do Açude Grande, e também da ponte de Ribeiro Gonçalves. Veja bem, ao longo desses anos nós estamos cumprindo esse mandato, que não é meu, é do povo que nos colocou lá no Senado, nós temos trabalhado muito. Claro que o trabalho do parlamentar muitas vezes não é avaliado, é um trabalho, digamos, legislativo, mas outros trabalhos não exterioriza através das obras. Mas mesmo assim, nós colocamos emendas parlamentares ao longo desses 7 anos para 212 municípios. 212 e 224. De 224. Colocamos, você ressalta o seguinte, que mais de 80 que nós colocamos no princípio do nosso mandato, eu não sabia quem era o prefeito, que partido, quem não tinha esse conhecimento. Mas, quer dizer, o senhor destinou independentemente da questão política. Mas traduzindo a esperança de um povo, porque veja que foi a eleição do Senado de 2014, uma eleição muito dura, né, importante, e que nós tivemos uma votação em todos os municípios do Estado, razão pela qual nós tínhamos o dever, a obrigação de colocar emendas para esses municípios, com vistas
à população, ao universo de pessoas que há uma carência com relação à saúde, à educação, à infraestrutura de pavimentação nas cidades, uma unidade básica de saúde, enfim, uma série de questões que nós cumprimos esse dever ao tempo em que fazíamos os estudos e projetos de viabilidade, a Eviteia, que chama, das rodovias federais do nosso estado. Nós tínhamos que ter aquilo. Para fazer a duplicação que está sendo concluída em direção a Demerval Lobão, enfim, uma série de projetos que estão sendo executados e que estavam em gaveta, que nós começamos a tirar do papel, obras. E pensa, você fez uma referência, essa ponte, Ribeiro Gonçalves, não é a cidade, é o município de Ribeiro Gonçalves, a cidade de Tasso Fragoso. O transporte de um caminhão, um bitrem, paga R$ 250 para atravessar 120 metros sobre o rio Parnaíba. Isso onera muito o custo do transporte, sobretudo na exportação dos grãos dos nossos cerrados. É um pleito antigo. A ponte vai ser feita. Eu e o senador Ciro, nós colocamos, disponibilizamos, já está em licitação, 20 milhões para esse ano. A segunda ponte. A primeira foi feita em 2 anos, em menos de 2 anos, em 20 meses. É Santa Filomena, Alto Parnaíba. São 2 importantes pontes para o escoamento da produção de grãos dos cerrados do Piauí, integrando aquela região grande do Matopiba, que é o estado do Maranhão, do Tocantins, Piauí e a Bahia. Quer dizer, são obras de infraestrutura importantes. Então, essa obra será feita agora. É como, me permita eu rememorar aqui, a questão dos viadutos. Por exemplo, o viaduto do Mercado do Peixe. Eu coloquei 15 milhões em 2018. 15 milhões em 2018 para fazer a ponte ali do Mercado do Peixe. E no ano seguinte, 2019, colocamos mais 15 milhões para fazer a roda ferroviária, que é aquela que fica ao lado do terminal de petróleo. Tivemos um problema com a empresa, ou seja, o mais difícil da obra pública são os recursos. Eu comentei aqui, inclusive, senador, exatamente isso. Quer dizer, os recursos foram destinados, mas aí a empresa depois vem e alega uma série de questões que não alegou antes na licitação. Né? Exato, ganhou a licitação e teve problema. Claro que passamos 3 meses, 4 meses parado em decorrência da pandemia, mas não justifica. A obra, desse Mercado do Peixe, era para ter sido inaugurado em 2020. O outro, no rodoferroviário, que o dinheiro está disponibilizado no DENIT, era para ter sido em dezembro de 2020, um em julho e o outro. A empresa teve problemas, né? Problemas administrativos, sei lá. O fato é que essa obra já foi retomada, estão trabalhando, e creio que o mais rapidamente possível nós vamos inaugurar. É importantíssimo. Senador, vamos falar de política aqui rapidamente. O senhor já havia dito, quando começou-se a falar em 2022, ainda em 2021, o senhor havia dito que estava considerando a hipótese de se candidatar a deputado federal. E a decisão foi tomada. O senhor vai concorrer a uma vaga a deputado federal pelo Progressistas, do ministro Ciro Nogueira, senador e ministro Ciro Nogueira. A gente conversava antes aqui da entrevista, e eu dizendo assim, senador, o senhor larga em vantagem, porque o senhor é senador por 8 anos, o senhor tem emendas em 212 dos 224 municípios do Piauí, e o senhor disse, olha, mas a situação não é tão boa assim não, quer dizer, tem gente que já está ali com a vaga assegurada há muito tempo. Apesar de 10 vagas, ao contrário do Senado esse ano que só é uma, mas são 10 vagas disputadas por muita gente boa de voto, né? É exatamente isso, quer dizer, é uma eleição em que eu estou muito confiante nela pelo trabalho que nós realizamos em todos os municípios, praticamente 95% dos municípios. Na capital, tem uma história que eu moro aqui há 56 anos, você não era nem nascido. Não. Você não era nascido. Então, 47. Conheço a história, eu convivi com o processo de desenvolvimento desse estado. Quando eu aqui cheguei, eram 78 cidades, consequentemente 78 municípios. Eu, como técnico da SUDENE, acompanhei todo o projeto de transformação do estado do Piauí. Tivemos grandes administradores, o doutor Alberto Silva é um exemplo, o doutor Disseu, o doutor Lucídio Portela, enfim, tivemos grandes governadores
E estamos continuando esse processo. Então, é uma eleição, eu diria plebiscitária, não é? É uma eleição, vamos escolher os 10 deputados federais. E eu espero, sou um pré-candidato, quer dizer, em função do trabalho, das realizações que fizemos, creio que está nas mãos do povo, quer dizer, a decisão que oportunamente nós vamos ter a campanha. Não é? Vamos viajar muito, enfim, confiando num projeto de mudança, transformação desse Estado. O Estado ainda carece de muitas obras de infraestrutura, serviços na área da segurança pública, é um problema grave. Na saúde, eu vejo ontem no interior, no sábado, e eu vinha para cá, quer dizer, o fluxo de ambulâncias que vêm do sul para Teresina, quer dizer, vários municípios, é uma coisa preocupante, porque quando nós devíamos regionalizar essas ações, elas não foram ao longo desse tempo. Então, daí porque me insiro num projeto liderado pelo senador Ciro de mudança, de transformação, de um novo Estado. Para tanto, nós temos que trabalhar dentro de um projeto execuível, um projeto de transformação, um projeto de planejamento sólido e com vistas a alavancar o processo de desenvolvimento. Vivemos em um Estado ainda muito desigual, temos que fazer investimentos maciços. Quer dizer, o Brasil, creio muito, nós somos uma das maiores nações do mundo, que são os maiores países do mundo em termos de produção, estamos alimentando, sei lá, se é 25% da população do mundo, que está se aproximando dos 8 bilhões de seres humanos. O Brasil, através de um processo tecnológico investido no agronegócio, na zona rural, hoje nós somos os maiores exportadores de grãos, de carne bovina, carne de suíno, carne de aves, ou seja, é um país que está trabalhando muito, apesar do problema que nós tivemos dessa questão da pandemia, mas nós estamos atravessando um desafio, questão do emprego, nós temos que retomar. O Brasil já está retomando o processo de crescimento e desenvolvimento e temos que se inserir nesse processo. Senador, o nosso tempo acabou, eu tenho 30 segundos só para uma pergunta. Tem vários grupos, eu estou em vários grupos de WhatsApp de diversos municípios do Piauí. Todos eles mandando aqui, várias pessoas mandando, eles acompanham o Dia News pela internet. Então, eles estão mandando aqui a seguinte pergunta: o senhor vai concorrer a deputado federal, um cargo de deputado federal, e o senhor vai viajar para o interior fazer campanha. Mas dançar de jeito nenhum, né? Na pandemia não tem essa... É só tocar. E se tocar... O velhinho vai dançar, claro, com a máscara, com os cuidados, cumprindo os protocolos. O forró com cuidado sanitário. Cuidado sanitário. Claro, eu nasci, às vezes eu penso que eu nasci sambando, sabe? Só acha que... Acho que eu tenho, não posso ouvir... Quer dizer, isso aí para quem está nos acompanhando, não acorda agora não, né? O senhor é o chamado pé de valsa, né, senador? É pé de samba, né? Aquelas marchinhas carnavalescas que estão nos aproximando, estamos a 6 dias do carnaval, mas esse ano nós não vamos poder ter carnaval, lamentavelmente. A saúde nossa está acima de tudo. Mas se nas eleições, na campanha, se tiver uma batucada, o velhinho está dentro. Pronto. Senador, nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma, a maior cobertura das eleições em todo o estado do Piauí, com todos os veículos do Sistema Dia. TV, rádio, jornal, portal, e o senhor já está convidado a retornar para a gente aí discutir suas propostas para a Câmara dos Deputados, discutir projetos, aí conversar especificamente sobre a campanha, o senhor já esteja convidado. E muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Obrigado, senador Delmano Ferri.